Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 14. Thomas e Jimmy. Thomas e seu amigo também percebem a intenção assassina de Violet. Eles param de discutir e assumem uma expressão séria. Jimmy. Dickhead, agora conhecido como Jimmy, disse, você só chama meu nome nesse tipo de situação, idiota. Jimmy tira uma bíblia da pequena bolsa que carregava, então a abre e coloca a mão nas páginas da Bíblia, e começa a falar, ó meu Senhor, por favor, perdoe essas almas corruptas e abençoe seus cordeiros perdidos nesta batalha. Vir. Uma luz dourada desce sobre Jimmy e Thomas. Nesse momento, Tomé agarra o crucifixo que estava em seu pescoço e grita, eu sou o homem escolhido por Deus para ser seu mensageiro. De repente, o crucifixo de Thomas muda de aparência e, lentamente, uma espada ocidental se forma em sua mão. Essa espada tinha uma aparência normal, mas a lâmina era estranha. A ponta da lâmina parecia estar coberta por algum tipo de luz dourada. Violet aparece ao lado de Thomas e, assim que ela estava prestes a chutá-lo, ela é parada por uma barreira dourada. Violet se afasta e olha para seus pés que estavam um pouco machucados, mas logo são curados pela regeneração anormal do vampiro. Então ela olha para Jimmy com um olhar assassino. Quando Thomas vê os olhos vermelhos de Violet e sua pele pálida, ele grita com um sorriso odioso. Vampiro. Na verdade, encontramos um vampiro. E ainda é de manhã. Jimmy arregalou os olhos ao perceber que apenas um clã de vampiros poderia andar ao sol sem se preocupar. Thomas, devemos correr rápido, precisamos fugir. Por quê? Temos uma vampira aqui, vamos matá-la. Gritou Thomas. Tolo. Olha a situação com calma, ela é uma vampira, mas ela está andando em plena luz do dia. Apenas uma de repente, Violet aparece ao lado de Jimmy novamente e o ataca, com a intenção de arrancar sua cabeça. Ela está tentando me eliminar. Jimmy pula para trás na tentativa de se esquivar, então puxa a água benta de sua bolsa, e a joga no chão. Ele segura algumas páginas da Bíblia e grita, Michael. Príncipe guardião e guerreiro, defenda-me e proteja-me com sua espada. Não permita que nenhum mal me aconteça. De repente uma espada dourada cai do céu e aparece na frente de Jimmy. A espada era gigante e parecia ser feita de pura energia dourada. Violet rapidamente recua, pulando para trás quando percebe que não conseguiu matar Jimmy a tempo, já que não quer receber o ataque de Jimmy. Ah! Você é talentoso. Ela exibiu um pequeno sorriso predatório que mostrou seus dentes afiados. Eu não quero elogios de um demônio como você. Gritou Jimmy. Que rude, você já viu um demônio tão sexy e bonito como ela? Victor aparece de repente em cima de uma cerca enquanto está sentado parecendo um delinquente japonês. Jimmy se vira quando ouve outra voz, então olha para Victor e, vendo o sorriso predatório no rosto de Victor e seus olhos vermelhos, Jimmy sentiu um arrepio na espinha. Outro vampiro que pode andar na luz do sol, eles são daquele clã de nobres amaldiçoados. Não temos chance aqui, precisamos recuar. Thomas vendo que um novo vampiro aparecia, e percebendo que ele estava mais perto dele, exibiu um sorriso odioso. Deus, abençoe este pequeno servo com um corpo forte e imune à fadiga. Assim, seus servos travarão inúmeras batalhas. O corpo de Thomas começou a brilhar, e a luz dourada da espada que estava localizada em sua lâmina começou a brilhar mais forte. Thomas! Não faça isso, seu tolo! Droga! Jimmy gritou com raiva quando viu o que Thomas estava prestes a fazer. Eles não deveriam estar lutando esta batalha. Nós deveríamos ter recuado e dito aos superiores que existem vampiros daquele clã amaldiçoado nesta cidade. Thomas de repente desaparece na luz dourada. Victor olha para o lado e vê que Thomas estava se aproximando. Ele está mirando na minha cabeça. Da perspectiva de Victor, Thomas ainda era muito lento. Ele também sentia que a energia dourada que saía da espada de Thomas era perigosa. Ah! Me dê sua cabeça. De repente, a velocidade de Thomas aumentou explosivamente e ele balançou sua espada em direção a Victor. Victor salta calmamente e se esquiva do ataque de Thomas, mas de repente ele sente que seu rosto foi arranhado. Hugo, que é essa dor? É como se eu estivesse queimado por dentro. É como se milhares de formigas estivessem mordendo meu rosto, ao mesmo tempo. Ele toca o rosto e pensa, tenho certeza de que me esquivei. Não sou tolo o suficiente para deixar essa energia atingir meu corpo, mas como ele me atingiu. Thomas. Seu tolo. Controle sua energia corretamente.
Você perdeu uma chance. Hugo. Eu sei. Thomas falou enquanto evitava bater em uma parede na frente dele. Ele conseguiu parar a tempo de não ser esmagado contra a parede. Parou em frente à parede e começou a respirar pesadamente. Ele havia usado toda a sua energia naquele ataque. Este era um ataque que poderia causar danos permanentes a um vampiro comum. Oh, ele pode controlar a energia da maneira que quiser? Isso é interessante. Significa que se ele fosse um caçador experiente eu teria perdido a cabeça. Eu entendo. Eu entendo. Victor pensou com um rosto neutro. Ele estava aprendendo muito com essa situação, mas também se sentia estranho. Quanto mais essa batalha se arrastava, ele ficava cada vez mais calmo. Ele estava se sentindo muito estranho. Pensou que na primeira vez que lutou no controle de suas ações ficaria mais assustado, mas ao invés de assustado, está se sentindo muito calmo. Ele não consegue explicar a si mesmo por que está se sentindo assim. De repente, uma pressão sangrenta explodiu em torno de todos. Victor, Thomas e Jimmy olham para Violette em choque e sua expressão foi distorcida em puro ódio. Seus putos. Boron. Um pilar de fogo irrompeu do corpo de Violette como um vulcão que entrou em erupção. Ela coloca a mão no rosto como se estivesse possuída por algo enquanto murmura alto o suficiente para todos ouvirem. Como você ousa? Como você ousa? Como você se atreve a machucar meu amado, querido? Seus porcos de merda. Como Violette podia permitir isso? Seu amado Darling foi ferido por meros porcos. Eles são apenas comida para vampiros, como eles ousam. Aquele fogo. Thomas falou com uma expressão de medo. Eu avisei. Deveríamos ter recuado. Não temos chance contra alguém desse clã amaldiçoado. Você nunca me ouve. Jimmy gritou enquanto mantinha sua atenção em Victor que estava com um sorriso gentil e Violette que tinha uma expressão de ódio. Olhando para a coluna de fogo que Violette estava produzindo, tudo o que estava na mente de Jimmy agora era fugir. Ele estava extremamente apavorado, pois provocou um monstro que ele não deveria provocar. Victor de repente começou a rir levemente quando viu o rosto de Violette. Ela era muito adorável com ele e, por isso, ele ria de felicidade. Jimmy e Thomas olharam para Victor como se estivessem olhando para um louco. Como ele pode rir nessa situação? Por que você está rindo? Thomas gritou irritado enquanto observava o corte no rosto de Victor curar anormalmente. Ele ficou internamente surpreso com isso. A energia do nosso Deus curou tão facilmente. Esse é o poder de um vampiro nobre. Jimmy, quando ouviu o que Thomas disse, olhou para Thomas com olhos assassinos. Ele prometeu a si mesmo que se separaria de Thomas se ele sobrevivesse a tudo isso. Aquele homem é muito estúpido. Por que eu estou rindo? Eu realmente não sei. Eu só estava com vontade de rir, então eu ri. Victor mentiu com facilidade. Ele olha para Violette com um sorriso amoroso. Ela não é linda? Diga-me, você já viu uma mulher mais bonita que ela? Victor perguntou enquanto sorria. Os cérebros dos caçadores pararam de funcionar por alguns segundos. Eles olharam para Violette, viram sua expressão de ódio e não puderam deixar de pensar, isso é bonito. O cérebro deste vampiro foi derretido pelo ataque anterior. Victor ignora os caçadores e caminha em direção a Violette então, quando se aproxima de Violette, toca levemente o rosto dela. Estranhamente o fogo não o queimou, ele apenas se sentiu confortável como se fosse natural para ele. Violette lentamente começa a ignorar os caçadores e olha para Victor com olhos assassinos. De repente ela sente algo invadindo sua boca. Corcunda. Sentindo algo molhado invadindo sua boca, e percebendo o que Victor estava fazendo, a expressão de ódio de Violette lentamente começou a derreter e suas bochechas lentamente começaram a ficar um tom mais vermelho. Línguas começaram a dançar na boca de Violette e Victor, mas isso não durou muito. Quando Victor separa uma ponte de saliva, então ele abre um sorriso gentil. Você está mais calmo? Sim. Ela falou com as bochechas vermelhas enquanto virava o rosto e sorria um pouco, feliz. Victor ri e dá um tapinha na cabeça dela. Ele acha adorável a mudança bruta na personalidade de Violette. Um momento ela é uma assassina de vampiros, e no outro momento ela age como uma adolescente que está apaixonada, e ele adorou esse traço de Violette. De repente, Victor olha para os dois agentes que tentavam escapar lentamente. Vendo que Victor olhou para eles, os caçadores não puderam deixar de falar com medo. Oh merda! Victor ouve passos se aproximando e decide sair de cena, embora Violette tenha evacuado a área ao redor.
O fogo que Violette invocou chamou muita atenção. Querida, pegue aquele menino com cabelo de tigela e eu vou pegar Thomas. Faça o que eu digo, ok? Ele falou com um sorriso gentil. Sim, querida, ela comentou gaguejando, enquanto sua expressão estava um pouco vermelha de vergonha. Victor usa sua velocidade, e ele desaparece ao lado de Violette e reaparece ao lado de Thomas. Thomas ia dizer alguma coisa, mas Victor o chutou no rosto e o colocou para dormir. Ele então pega Thomas como um saco de batatas e desaparece. Violette aparece ao lado de Jimmy, mas, ao contrário de Thomas, Jimmy não resiste a ser levado. Deus, por favor, proteja este cordeiro que está sendo sequestrado para o covil do diabo. Em um prédio abandonado nos arredores de onde ocorreu a batalha de Violette e Victor. Eu jogo o caçador chamado Thomas no chão. Quando ele cai no chão, ele acorda de repente enquanto grita, ai. Violette veio logo atrás de mim e jogou o caçador chamado Jimmy no chão. Ai. Ele começou a massagear sua bunda. Percebo que Violette está olhando para Thomas com um olhar assassino. Então me aproximo dela e começo a acariciar sua cabeça. Como você está se sentindo? Sua expressão suaviza e ela morde o lábio em frustração. Estou com raiva. Eu quero matá-lo. Ele machucou o meu, querida. Eu aceno com a cabeça várias vezes como se estivesse concordando com o que ela disse. Mas na verdade eu estava pensando que é uma coisa boa ela estar desabafando. Afinal, se você mantiver muitas emoções reprimidas em seu corpo, poderá enlouquecer. Desabafar é uma coisa boa, especialmente para vampiros que sentem emoções mais fortemente do que humanos. Ela ficou assim por um pequeno corte. Não posso deixar de abraçá-la de felicidade. Umph. Violette fez um som estranho quando eu a abracei e coloquei sua cabeça no meu peito. Quando ela percebeu o que eu fiz, o resto dela ficou vermelho brilhante e parece que começou a sair fumaça de sua cabeça. Um fenômeno que aconteceu devido aos seus poderes, eu acho. Percebo que ela estava respirando pesadamente, ela estava envergonhada, mas parecia gostar do meu cheiro. Eu gosto quando você está com raiva de mim, mas você não pode perder o controle assim. Eu deixo cair sua cabeça do meu peito e gentilmente seguro seu rosto em minhas mãos. Então eu faço olhar para mim. Obrigado por estar com raiva de mim, mas não perco o controle de suas emoções na batalha. Falei em um tom definido, não permitindo recusa. Eu posso não ser experiente em batalhas, mas uma coisa eu tenho certeza, perder o controle das emoções em uma batalha com caçadores que foram criados para exterminar vampiros é tolice. Eu vou tentar não perder o controle, ela respondeu enquanto respirava pesadamente. Eu podia ver que seu rosto estava muito vermelho. Eu ri um pouco. Eu também vou tentar não perder o controle das minhas emoções. Uau, eu pareço uma hipócrita agora, digo a ela para não perder o controle das emoções, mas também não sei se consigo controlar minhas emoções no meio da batalha. Digo isso pela simples razão de que não conheço o meu eu atual. Às vezes minhas emoções parecem fora de controle como no incidente de Luan e às vezes minhas emoções estão calmas como um lago. Isso é simplesmente incompreensível para mim. Normalmente, eu seria capaz de controlar minhas emoções. Isso foi algo que aprendi com minha mãe. Mas, desde que me tornei um vampiro, não me reconheço mais. Coisas fáceis que eu fazia antes como controlar emoções não são mais fáceis e se tornaram mais difíceis. Essa foi uma situação muito estranha para mim. Mas percebi uma coisa, só sou obrigado a demonstrar meu verdadeiro eu quando tenho rancores pessoais com o inimigo, ou quando acho que o oponente é forte o suficiente para me enfrentar. Eu não sabia que eu era um maníaco de batalha. Na verdade, o que eu sou? 1. Vamos pensar em possíveis situações para que eu possa formar uma linha de pensamento coerente. A primeira situação, Luan. Eu tinha rancor dele, e por causa disso, eu me sentia ótimo quando o humilhava. A segunda situação, a Inquisição. No momento em que percebi que os caçadores não podiam me desafiar, perdi o interesse e me acalmei. Estou mudando. Estou mudando muito rápido e não sei o que vai acontecer quando minha evolução parar, o que eu vou me tornar. Não posso deixar de exibir um sorriso predatório que mostra todos os meus dentes afiados enquanto imagino o que me tornarei quando parar de evoluir. Vendo meu sorriso, posso sentir Violette tremendo. E posso sentir o cheiro dela que está vazando de seu jardim secreto. Ela parecia estar animada. Tosse. Podemos sair? Jim me perguntou em um tom tímido. Violette para de olhar para mim e olha para Jim com um olhar irritado.
Eu dei um leve tapinha na cabeça de Violette e me afastei dela. Venha para pensar sobre isso agora. Esses dois homens não estão mais fedendo a esgoto. O que está acontecendo? Foi o efeito daquele dispositivo que eles estavam usando. Sinto um pouco o cheiro do ar, e eles não cheiram nada. Parando para pensar nisso agora, durante a luta anterior senti o fedor deles ficando mais forte. Acho que é a energia que eles usam que os faz feder como esgoto para mim e Tolete. Olho para o Jinmi e vejo que ele está com o rosto vermelho, envergonhado com a demonstração de afeto de Violette e eu dou um pequeno sorriso. Ainda não, eu digo. Oh, entendo, ele falou em um tom consternado. Eu ri levemente. Não se preocupe, contanto que você diga tudo o que sabe que pode sair daqui vivo. Afinal, seu objetivo é o que não somos nós, certo? Jinmi olha para mim com um rosto animado. Sim. Viemos aqui para caçar um vampiro chamado Lucy. Ele está causando estragos no mundo humano e há algum tempo ele sequestrou vários homens e mulheres. Jinmi, o que você está fazendo? Thomas interrompe Jinmi. Algo acontece que surpreende Violette e eu. Jinmi se vira e olha para Thomas com um olhar irritado. Cala a boca, seu cérebro musculoso de merda. Thomas não entendeu. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 15. Jinmi é um cara inteligente. Algo acontece que surpreende Violette e eu. Jinmi se vira e olha para Thomas com um olhar irritado. Cala a boca, seu cérebro musculoso de merda. Thomas não entendeu por que seu amigo reagiu tão fortemente às suas palavras. Ele ia dizer algo de novo, mas decidiu ficar quieto porque viu o olhar que o Jinmi estava lançando para ele. Era um olhar que dizia cale a boca e deixe-me descobrir isso. Apóstrofo. Bem, isso é interessante. Jinmi parece ser um homem mais inteligente do que Thomas, que só age por emoção, pensei enquanto olhava para os 2 caçadores parados na minha frente. Como eu estava dizendo. Jinmi olha para mim e dá um sorriso gentil, então ele continua com os olhos brilhantes. Senhor vampiro, estamos aqui apenas para caçar a vampira chamada Lucy. Eu já tinha deduzido isso. Quem está participando dessa caçada? Eu pergunto curiosamente. Jinmi parecia estar muito disposto a cooperar. Eu, esse idiota aqui, e mais 3 caçadores veteranos. Um homem chamado Carlos Reis, ele é um caçador de vampiros americano, e uma mulher chamada Mizuki, ela não tem um sobrenome que eu saiba, ela é uma caçadora japonesa. Jinmi derramou tudo como se estivesse confessando seus pecados a um padre. Quando o nome de Mizuki foi mencionado, senti uma leve tensão de Violette, então olhei para ela. Quando ela viu meu olhar, ela abriu a boca e começou a falar. Mizuki é uma caçadora veterana, ela é uma das novas generais da Inquisição, ela falou em tom neutro. Então ela continua, ela pode lutar contra um vampiro que tem mais de 500 anos facilmente. O último relato que eu vi sobre Mizuki foi do Japão, onde ela eliminou sozinha 10 clãs de vampiros nobres. Os vampiros nobres do Japão não são tão fortes quanto aqueles da comunidade romena, mas mesmo assim, é um feito impressionante. Quantos generais existem? Pergunto curioso. Fiquei surpreso com o fato de que parece que os humanos têm pessoas fortes do seu lado. 4. Cada general é uma força excepcional que pode lutar facilmente contra vampiros de mais de 1000 anos. Eles são os humanos mais fortes vivos. Violette pareceu elogiá-los por um momento, então ela continuou. Eu não sei como eles fazem isso, mas parece que a Inquisição está ficando mais forte com o passar do tempo. Historicamente falando, os humanos sempre se adaptam contra as ameaças que enfrentam, então não é surpresa que eles estejam ficando mais fortes, mas tenho certeza que os métodos que estão usando para ficar mais fortes não são bons para as pessoas envolvidas. Afinal, os humanos podem cometer as maiores atrocidades para um bem maior. Jinmi de repente começou a falar em voz alta. Está claro. Os generais são os guerreiros escolhidos de Deus. Eles têm juventude eterna e muitas habilidades dadas por Deus. A Pai abençoe este cordeiro perdido. Ele falou como um fanático enquanto olhava para o telhado do prédio abandonado e se abraçava ambas as mãos juntas em um gesto de oração. Escolhido por Deus, hein? Eu pensei com um pouco de ceticismo. O Deus de que ele fala tanto existe. Por que ele não eliminou vampiros? Afinal, ele deveria ser um ser poderoso, certo? Acho que alguém está usando o nome de Deus para unir as pessoas para lutar pelos objetivos de sua organização. Bem, esta não seria a primeira vez na história que alguém usa o nome de Deus para fazer algo assim. O último caçador,
Qual é o nome dele? Eu pergunto a Jinmi. Jinmi parou de rezar e olhou para mim. Não é ele, é ela e continua. O nome dela é Maria. Ela é uma americana e também parceira de Carlos, mas está desaparecida. Maria, Carlos e Mizuki. 3 caçadores fortes e 2 iniciantes. Eles estão se esforçando muito para caçá-lo-se, pois acredito que apenas a presença de Mizuki por si só seria suficiente para eliminá-lo-se. Ele não parecia um vampiro forte. Começo a refletir sobre as informações que obtive e não consigo deixar de pensar em algo. A situação mudou. Isso está se tornando um jogo perigoso e interessante. Não posso deixar de sorrir um pouco quando penso nisso. Mas então coloco a mão no rosto penso, quando eu comecei a ter tendências suicidas. E, porque estou me divertindo com essa situação. Eu sou um vampiro recém-nascido. Se eu fosse enfrentar esses caçadores eu morreria como um porco sendo abatido. Eu preciso me controlar. Começo a pensar no que devo fazer em seguida, então olho para Violette, que está me encarando há muito tempo e ela diz, não podemos deixá-los ir mais. Concordo com a cabeça com as palavras da minha esposa. Parece que ela teve o mesmo pensamento que eu. Ora, mas nós lhe contamos tudo o que sabemos. Por favor, não me mate. Jinmi falou em desespero. Eu olho para Jinmi e não consigo deixar de pensar que ele é muito covarde e ao mesmo tempo muito inteligente. Ele prioriza a sua vida e não se importa em vender seus aliados para viver. Ele é o exemplo perfeito de um soldado que você não gostaria de ter em sua organização. Em comparação, Thomas é um homem leal e impetuoso. Ele é um peão perfeito. Só por curiosidade, você escolheu Thomas como seu parceiro? Perguntei com curiosidade genuína enquanto apontava para Thomas. Eu não o escolhi. Deus nos escolheu para sermos companheiros um do outro. Jinmi disse irritado. Ele parecia ter passado muito tempo com Thomas. Agora, eu entendo. Eles juntaram os dois de propósito. Eles esperavam que a personalidade leal de Thomas passasse para Jinmi. Afinal, as pessoas são influenciadas por outras pessoas. Parece que Deus é um ser muito cauteloso. Bem, eu peço desculpas, Jinmi. Eu não posso deixar você ir, afinal, a situação mudou, mas não se preocupe, nós não vamos te tratar mal. Eu disse com um sorriso inocente. Apareço ao lado do Jinmi e tento testar algo que queria há muito tempo, e agora temos aqui a cobaia perfeita. Olhe nos meus olhos. Meus olhos ficam vermelhos de sangue. Você vai fazer o que eu mandar, ok? Logo ouço Violette, isso não vai funcionar, querida. Eles têm algo que os impede de serem encantados. Olho para Violeta. Nós nunca descobrimos o que é, mas a Inquisição tem maneiras que podem impedir que os vampiros encantem os membros. Ela de repente para de falar quando ouve Jinmi dizer, sim, eu vou. Jinmi falou com os olhos vermelhos sangue. Querida. O que você fez? Violette perguntou animadamente. Eu estava prestes a responder a Violette, mas Thomas, que estava apenas olhando silenciosamente para nós com ódio, gritou, eu vou te matar, bastardo. O que você fez com Jinmi? Ele olhou para mim como se eu fosse seu inimigo mortal. Esse homem tem um ódio muito grande, né? Parece que algo aconteceu no passado. Posso adivinhar o que aconteceu só pelo olhar de ódio que ele tem por mim. Parece que ele é vítima de vampiros. Oh meu Deus, por favor. Quando ele estava prestes a começar a falar o encantamento, eu apareci na frente dele e, agarrando-o pelo pescoço com a mão direita, o segurei no ar. Apenas cale a boca e me obedeça por enquanto, ok? Ele olhou nos meus olhos vermelhos, e logo seus olhos ficaram vermelhos. Sim. Ele falou em um tom mecânico como se não tivesse vida. Eu o deixo cair suavemente no chão. Olhando para os dois caçadores, mostro um pequeno sorriso. Eu ainda estava curioso sobre algumas coisas, principalmente sobre os feitiços que eles fizeram na última luta. Farei com que me digam tudo o que quero saber. Vamos levá-los para sua mansão. Eu não quero inimigos em potencial na casa dos meus pais, eu digo. Eu estava pensando a mesma coisa, querida. Casa Sasa. Eu ouvi o que acontece, lá de Sasa. Kaguya falou em um tom neutro com um pouco de simpatia enquanto olhava para Sasa. Ela estava atualmente em um quarto de hotel de luxo, precisamente falando. Ela estava no 25º andar de um hotel de luxo em uma suíte presidencial. Ela estava olhando para uma mulher loira com cabelos curtos e olhos azuis que estavam constantemente mudando de vermelho para azul. Era bastante óbvio para Kaguya que Sasa era sanguinária.
Sasa não tem um corpo voluptuoso, seios grandes, mas não tão grandes quanto os de Ruby, e pele pálida, mas a característica que mais chama a atenção é a bunda e as pernas, que eram bem grossas. Se Ruby tinha os maiores seios, Sasa tinha a maior bunda e perna que Kaguya já tinha visto. Você veio aqui para me dar sua pena? Ela falou com olhos frios e cansados. Kaguya balança a cabeça e pergunta em tom neutro, o que aconteceu? Isso não é problema seu, Sasa falou friamente. Errado, Kaguya disse friamente enquanto seus olhos mudavam para vermelho sangue. Conheço Julie há mais tempo que você. Ela foi como uma professora para todas as empregadas que serviam às casas dos 4 condes vampiros. Assim como ela foi uma professora para mim, ela foi uma mãe para você. Esta é minha problema também. Sasa abriu um pouco os olhos falou com uma voz triste. Eu entendo. Me desculpe. Kaguya ficou em silêncio por um momento. Ela não era muito boa em confortar uma pessoa. O que aconteceu? Ela perguntou novamente em um tom neutro. Os olhos de Sasa, que estavam alternando entre azul safira e vermelho sangue, de repente ficam vermelhos, e então ela ordena, empregada. Uma empregada loira gentilmente abre a porta do quarto em que estava, caminha lentamente em direção a Sasa e fica ao lado de Sasa esperando qualquer ordem de seu mestre. Do começo ao fim, todos os seus movimentos eram muito robóticos. Ficou bem claro que Sasa estava abusando de seu status de mestre. Kaguya olha para o lado e vê a loira com o cabelo preso em um coque baixo. Ela tem olhos azuis e uma expressão séria. Sua roupa é um uniforme de empregada semelhante ao que Kaguya usa, e ela usa longas luvas pretas para não tocar diretamente em seu mestre. Kaguya também podia ver com sua visão de vampiro pequenos fios ao redor da mulher como se estivessem protegendo-a. Quando a empregada apareceu, Sasa começou a falar. Depois que o ritual aconteceu, fui para casa. Ela começou a descrever o que aconteceu. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.